Nesta aula, nós vamos continuar os dispositivos relativos ao nosso ICMS, dispositivos condicionais. Recordando um detalhezinho que vimos na aula anterior, mas fundamental para que a gente possa continuar esse assunto. Nós vimos, no final da aula anterior, a questão dos incisos 7º e 8º do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. Vimos que, nas operações que destinem a consumidor final localizado em outro Estado, bens ou serviços, adotar-se-á a alíquota interna ou interestadual. Adotar-se-á a alíquota interestadual se o destinatário, consumidor final, for contribuinte ao vender seus produtos. Por exemplo, uma loja de sapatos que vende sapatos e é contribuinte do ICMS no Estado, está comprando cortina de outro Estado para colocar na loja. Com relação à cortina, ela é consumidora final, mas ela é contribuinte ao pagar ICMS sobre os sapatos que vende. Ao contrário, se o destinatário for não contribuinte, uma pessoa física ou jurídica, uma clínica dentária, um hospital, alguma coisa não contribuinte do ICMS, ela adotar-se a alíquota interna na remessa para o Estado, para o outro Estado, embora seja uma operação interestadual. Vamos dar uma recordadinha nesse detalhe para que a gente possa continuar esse tema. Vamos lá. Era o inciso 7º. Em relação a bens e serviços que destinem a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, e a alíquota interna, quando ele não for contribuinte do imposto. E aí vimos o inciso 8º, que na hipótese da linha A, ou seja, em que o destinatário no outro Estado for contribuinte, a loja de sapatos comprando a cortina como consumidora final da cortina, mas ela vende sapatos e é contribuinte do ICMS. Caberá ao Estado do destinatário, quem vai recolher é a loja de sapato, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. De tal modo que nós vimos que, em uma operação que destine bens a consumidor final localizado em outro Estado, quando o destinatário for contribuinte do imposto, adotar-se-á na saída de São Paulo, será devido para São Paulo, a alíquota interestadual e a entrada é tributada pelo diferencial entre a alíquota interna e a interestadual. Isso é muito fácil de entender o motivo desse diferencial de alíquota. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou novamente, vocês vão ter paciência com os meus desenhos, mas eu vou fazer um desenho para que você entenda exatamente o porquê do diferencial da alíquota. Vamos fazer um quadrinho com desenho, com aqueles meus esqueminhas, desenho bonitinho, os estados. Você sabe que não é tão bonitinho assim o meu desenho, mas para que você entenda o porquê do diferencial da alíquota. Imagine o seguinte. Nós temos aqui um Estado e aqui outro Estado. Certo? Vamos colocar aqui o Estado de Sergipe e o Estado de Pernambuco. Muito bem. Quando sai daqui para o estabelecimento A, vende para o estabelecimento B, localizado em Pernambuco, e B é um consumidor final contribuinte, uma loja de sapatos, por exemplo, foi o exemplo que eu dei, localizada em Pernambuco, que está comprando uma cortina para utilizar na sua loja. Ela é consumidora final da cortina, mas é contribuinte ao vender os seus sapatos. Adotar-se-á a alíquota interestadual, que, neste caso, o Senado, entre esses dois estados, o Senado fixou em 12%. Acontece o seguinte, vamos imaginar que aqui em Pernambuco tem um cara que vende cortina também. Só que quando ele vender as suas cortinas para a loja de sapatos, ele vai ter uma incidência do ICMS com a alíquota interna, ele está dentro do Estado. Vamos imaginar que a alíquota interna seja de 18% no Estado de Pernambuco. Então, o cara que vende cortina dentro do Estado fica em condições piores que o que vende fora do Estado. Porque o que vende de fora do Estado, ele vai ter que recolher apenas 12%, enquanto se ele tiver o cara que vende de dentro do Estado a cortina, ele recolhe 18%, ele fica 6% menos competitivo.
Então, o que a Constituição estabeleceu? A loja de sapatos pode até comprar 6% mais barato de outro estado. Realmente pode. Só que ao entrar a cortina na loja de sapatos, a loja de sapatos, tem que recolher a diferença entre a alíquota interna do estado de Pernambuco e a interestadual, portanto, 6%. Então, observe que para a loja de sapatos é irrelevante, porque se ela comprar de outro estado, ela compra 6% mais barato, mas ela tem que recolher 6% para o seu estado a hora que entrar no seu estabelecimento. E se ela comprar de dentro do estado, ela vai ser tributada 18%, mas ela não precisa recolher 6%. Então, dá a mesma coisa. Há um incentivo nas operações interestaduais, porque quem está no estado de Sergipe, se vender para dentro do estado, recolhe 18%, alíquota interna, e para fora 12%. Ele vai preferir vender para fora do estado, mas para quem compra, que é a loja de sapatos, é absolutamente irrelevante. Ela pode comprar 6% quando vem de outro estado, mas ela tem que recolher esse diferencial de alíquota para o seu próprio estado ao entrar a mercadoria no seu estabelecimento, porque ela é uma consumidora final, contribuinte do ICMS. Muito bem. Então, esta é a questão, e já que nós falamos aqui das operações interestaduais, vamos fazer um apanhado geral dessas operações interestaduais, inclusive também sobre combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Falamos nessas operações interestaduais, então vamos fazer um apanhado geral, para que a gente já tenha uma noção exata, sem dúvida nenhuma, desta questão, que é a questão mais cobrada de ICMS em qualquer concurso para a área fiscal federal e estadual, fiscal federal, estadual, municipal, área jurídica, tribunais, etc. Então vamos dar uma atenção especial a isso. Vamos lá. Então nós vimos que, voltando só um detalhe, nós vamos voltar para o slide, nós vimos a questão das operações interestaduais e demos um exemplo. Vamos lá agora sim para o slide, que nessa situação em que as operações destinem bens a consumidor final localizado em outro estado, quando o destinatário não for contribuinte do imposto, a saída é tributada pela alíquota interna, embora seja uma operação interestadual, e a entrada não é tributada pelo ICMS. Muito bem. E essa situação? Operações que destinem bens a outro estado destinada à comercialização e industrialização. Agora, essa situação é uma situação normal, não está nem prevista expressamente na Constituição, o Constituinte achou que não haveria necessidade. A saída é tributada pela alíquota interestadual e a entrada não é tributada pelo ICMS, uma vez que a saída será tributada posteriormente. Porque agora, por exemplo, a loja de sapatos em Minas Gerais está comprando sapato para vender, inclusive com não cumulatividade. Você sabe que o imposto pago para São Paulo será abatido do valor que devido para Minas Gerais em função da não cumulatividade do nosso ICMS. Então, minha gente, muito importante a gente concluir aqui que nesta uma operação interestadual, no que diz respeito ao ICMS, só há uma possibilidade em que será tributada pela alíquota interna, embora seja uma operação interestadual, a saída de um estado para outro. Quando for para consumidor final localizado em outro estado e esse consumidor final não for contribuinte do ICMS, não vender mercadoria, não prestar serviço, etc., relativos ao ICMS. Então, esta é a única situação em que é uma operação interestadual e que é tributada na sua saída pela alíquota interna do estado remetente. É a única possibilidade, uma operação que destine bem a consumidor final, localizado, bem o serviço ao consumidor final, localizado em outro estado, quando esse consumidor final não for contribuinte do imposto. Legal? Mas vamos conhecer agora as outras operações interestaduais. Vamos lá.
prestações entre estados de serviço de transporte ou comunicação que não estejam sujeitos à operação subsequente quando o usuário for contribuinte do imposto. Uma situação idêntica de mercadoria, só que agora é com relação à prestação de serviço. Idêntica de mercadoria. Portanto, o início é tributado pela alíquota interestadual, porque o usuário final no outro estado é contribuinte, mas ele tem que recolher o diferencial de alíquota, assim como no caso de mercadoria. Então, observe que o diferencial de alíquota é devido sempre que o destinatário final for consumidor final ou usuário final, respectivamente da mercadoria ou do serviço, e for contribuinte do ICMS ao vender os seus produtos. Seguindo esse mesmo raciocínio, uma prestação de serviço entre estados de transporte e comunicação que estejam sujeitos à operação subsequente, que não estejam sujeitos à operação subsequente, é lógico, quando o usuário não for contribuinte. Trata-se de uma situação idêntica à mercadoria, ou seja, o início é tributado pela alíquota interna e o recebimento não é tributado. Então, voltando para mim, volto a insistir com isso. Só há uma hipótese em que a saída de um estado numa operação interestadual é tributado pela alíquota interna do estado remetente. É quando, na verdade, a gente pode dizer que são duas, né? Quando uma mercadoria for vendida, um bem para consumidor final contribuinte do outro estado, ou houver um serviço de transporte ou comunicação para usuário final localizado em outro estado. Essas duas hipóteses, então, bens ou serviços a consumidor final localizado em outro estado, quando o consumidor final não for contribuinte do ICMS, aí será devida a alíquota interna do estado remetente. E não é tributado na entrada, uma vez que ele não é nem contribuinte. Certo? Mas ainda existem outras operações importantes interestaduais. Vamos lá? Prestações de serviço de transporte ou comunicação que estejam sujeitos à operação ou prestação subsequente. Idêntico à mercadoria. O início é tributado pela alíquota interestadual e o recebimento não é tributado, porque vai ser tributado depois, uma continuação do serviço de transporte. Uma transportadora fez de São Paulo para Minas e de Minas adiante outra transportadora vai fazer o serviço. Situação absolutamente normal, operação com não cumulatividade do ICMS, etc. Muito bem. E essa situação? Agora sim, operações que destinem a outros estados energia elétrica, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo destinados à comercialização ou industrialização. Nessa hipótese, a saída não é tributada por ser imune, mas não há incidência na entrada também, havendo posteriormente na saída, desde que interna. Então, um posto de gasolina localizado em Minas Gerais está comprando combustível para vender, de São Paulo, comprando para vender. Então, a saída não é tributada, porque é um caso de imunidade, nós vamos estudar mais adiante, e não há incidência na entrada, porque vai haver incidência na saída, naturalmente. Muito bem. Agora, o grande detalhe que nós vamos ver é quando há essa operação com energia elétrica, combustíveis lubrificantes derivados de petróleo, destinados a consumidor final. Uma empresa de ônibus e um estado está comprando combustível de outro estado para utilizar nos seus próprios ônibus. Vamos ver como é que fica? Esse é o nosso chamado ICMS monofásico, badaladíssimo ICMS monofásico. Não obedece à anterioridade, não obedece à noventena, pode ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, por convênio entre os estados, não há necessidade de lei. Eu falei, desculpa, não obedece à anterioridade, não obedece à noventena, não, ele não obedece à anterioridade, obedece à noventena.
né? Então, são todos os detalhes que nós já estudamos com relação ao ICMS monofásico. Repetindo, ele não obedece à anterioridade, ele pode ter suas alíquotas alteradas sem necessidade de lei. Então, vamos conhecer esse nosso ICMS monofásico. Vamos lá. Operações que destinem a outros estados energia elétrica e lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo para consumidor final, contribuinte ou não. Aí não interessa se o consumidor final é contribuinte ou não. A saída não é tributada. A saída é sempre imune de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica em operação interestadual. Mas a entrada é tributada pelo estado de destino pela alíquota interna do estado de destino. Então, este é o nosso ICMS monofásico. Quando há uma operação com energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo para consumidor final localizado em outro estado. É aquele exemplo que eu dei de uma empresa de ônibus em Minas Gerais comprando combustível para utilizar nos seus próprios ônibus. É o nosso ICMS monofásico, porque ele só incide na entrada no estado destinatário. Muito bem. Então, isso diz respeito às operações interestaduais com ICMS, muito importantes. Encerramos aqui essa aula e na próxima continuamos ainda com os dispositivos constitucionais relativos ao ICMS.